Esse é o nosso segundo encontro aqui no programa Escola Bíblica, nesta nova temporada Espírito Santo, Deus dos Bastidores. No programa de hoje, a atuação do Espírito Santo na formação do texto bíblico, na composição do que nós temos hoje, a Bíblia. É agora, no programa Escola Bíblica. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Essa é a nossa temporada de férias do programa Escola Bíblica. E como eu mencionei ontem, nós estamos aqui no auditório da comunidade Ser, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sabe aonde? Em Manaus. Ontem eu falei, você tem que vir conhecer Manaus. Você tem que comer o X-caboquinho. Isso mesmo. Tem que anotar essa receita porque é um negócio excepcional. Vale a pena. Estamos numa nova temporada do programa Escola Bíblica. Estamos estudando o nosso guia de estudos Espírito Santo, o Deus dos Bastidores. Se você deseja receber gratuitamente na sua casa o guia de estudos, aquelas 3 maneiras para você pedir. É gratuito, porque tem um patrocínio dos Anjos da Esperança. Primeiro, você pode mandar uma mensagem por WhatsApp. Está aparecendo aí na sua tela. É o 12982 44 44 49. Você escreve lá assim, quero receber o guia de estudos. Aí você vai receber um link, preenche, escolhe o seu guia e aí é só esperar aí na sua casa. Então, primeiro é o nosso WhatsApp. Segundo, você pode acessar o nosso site novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Você também pode ligar para a gente no horário comercial. Isso mesmo. É o 0 operadora 12 21 27 31 21. Está na tela para você o WhatsApp, o nosso telefone para o horário comercial e também o nosso site novotempo.com/escola bíblica. Faça contato com a gente e receba o seu guia de estudos. E vamos juntos estudar sobre o tema do Espírito Santo. Lembrando que os nossos guias de estudo são produzidos para que a gente entenda ainda mais a palavra de Deus. Esse é o nosso propósito, para que a gente entenda o que o texto bíblico nos apresenta. Eu não sei se você acredita ou não, mas eu quero te convidar a estudar a Bíblia, abrir o seu coração e eu tenho a certeza, vai ser uma grande bênção. Vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine ao abrirmos a palavra. Pai do céu, estamos iniciando uma nova temporada, esse é só nosso segundo encontro. Eu tenho a certeza, Pai, que o Senhor vai nos dar compreensão maior, que o Senhor realizará transformações na vida dos nossos telespectadores. Pai do céu, faça-nos entender o que a Tua palavra tem para nos apresentar hoje. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você, temos uma tela que está aqui nesse auditório, como mencionei, da comunidade Ser da Igreja Adventista aqui em Manaus. O tema de hoje, o Espírito Santo e a produção do texto bíblico. Quando você pega a sua Bíblia, o que nós temos hoje, os 66 livros, às vezes a gente não tem ideia do processo de formação do texto. Do primeiro livro a ser escrito até o último livro a ser escrito. 1.600 anos de separação
Eu já citei isso aqui em algum outro estudo. 40 autores diferentes, culturas, formação cultural diferente, localidades diferentes, e tudo dentro de um processo harmonioso. Quando a gente lê o texto, nós percebemos que não existe contradição. Um texto completa outro texto, mesmo nessa diferença. Quando a gente lê referências do Novo Testamento, a gente percebe que essas referências estão no Antigo Testamento. Quando a gente lê, por exemplo, o livro do Apocalipse, 404 versos, mais de 200 versos citados no Antigo Testamento. Como isso aconteceu? Qual foi o agente divino para todo esse processo, tanto de escrita quanto de formação, para que chegasse à nossa mão o texto bíblico, o livro mais traduzido, um livro que transforma, um livro que dá nova vida, um livro que proporciona esperança. Vamos estudar e vamos perceber hoje que o Espírito Santo foi o agente da divindade nesse processo da escrita e no processo da formação. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. A Bíblia é hoje a verdade divina expressa numa linguagem humana. Ou seja, aquilo que a gente tem no texto bíblico, nós conseguimos entender. Mas para que isso chegasse, precisou passar por um processo de formação usando a individualidade, a mentalidade de cada autor bíblico. Era a vontade de Deus, ou melhor, é a vontade de Deus, mas essa vontade de Deus foi guiada. E esse instrumento de guiar é a pessoa da divindade do Espírito Santo. Nesse processo de composição do texto bíblico, como eu citei, e aqui vale a gente fazer rapidamente uma análise técnica. Primeiro, de algumas expressões, a revelação geral, aquilo que Deus criou. Então, nesse momento, Deus está se manifestando, se revelando para todas as pessoas no mundo, em todo momento. Nós chamamos isso de revelação geral. Revelação especial, nós temos a Bíblia. Deus usa um instrumento específico para que a gente entenda qual é a vontade dele para a nossa vida. Nós temos Jesus Cristo e nós temos os relacionamentos, as influências. Existem formas que Deus está falando para a gente. Neste momento, Deus está falando para mim e para você. Deus está usando a nossa leitura do texto bíblico. Deus está usando uma explicação. Deus vai usar uma música que você vai ouvir. Deus vai usar alguém falando para você. E a abertura do texto bíblico é uma revelação especial. Mas lembre-se, a natureza e tudo o que acontece é uma revelação especial. Vamos conceituar isso. Primeiro, a revelação é Deus tornando conhecido os seus pensamentos, suas intenções e os seus mistérios. A inspiração é Deus soprando para o autor bíblico as verdades. E a iluminação é o Espírito Santo atuando sobre o ser humano, capacitando-o a compreender a verdade. Essas três expressões são importantes quando a gente entende o texto bíblico, ou quando a gente quer entender. O Senhor está se revelando. Tem a revelação geral, tem a revelação especial. A Bíblia, Jesus Cristo, a vida de Jesus é a perfeita revelação. Tem a inspiração, Deus soprando para o autor bíblico essas verdades. E quando a gente entende esse tema do soprar de Deus, lembre-se, Deus usou cada indivíduo com seus aspectos peculiares, sua individualidade, seu processo, sua capacidade cultural. Por isso que quando a gente estuda detalhadamente o texto originalmente, a gente vê um texto mais rico, com um indivíduo com mais cultura,
um texto menos rico, com um indivíduo com mais limitações, mas o que há de igual para todos e que os une? A atuação do Espírito Santo. O sopro de Deus. A Bíblia é a sua vontade, o seu sopro. Por isso, quando a gente vai ler a Bíblia, nós devemos também pedir iluminação do Espírito para a compreensão. Eu citei ontem, as coisas espirituais são compreendidas de forma espiritual. Vamos aprofundar isso e entender isso dentro do texto. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra originalmente dá essa ideia. O sopro foi soprada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. 1 Pedro capítulo 1, verso 19 e 20. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Ou seja, compreender o plano da salvação é uma compreensão que vem do Espírito Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no vosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui tem detalhes importantes para a gente destacar, que estão no verso 20. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Dá para entender isso? Não foi o indivíduo, o que ele quis. Não foi a vontade dele particular, o que ele desejou. Foi, o texto bíblico diz, o que o Senhor desejou. No verso 21 ele vai repetir, porque nunca qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então o que nós temos aqui não é a vontade humana, não é o desejo de um indivíduo, é a vontade de Deus, é o sopro de Deus. O Senhor se revela de todas as formas e o Senhor usa a Bíblia como uma revelação especial. Só que essa revelação foi guiada pelo Espírito Santo, usando o autor bíblico dentro do seu processo cognitivo particular. Ele não entrou num transe, ele não entrou num êxtase. Ele tinha lucidez, mas o Espírito Santo o guiou nesse processo de escrita. Fica claro isso para você? É compreensivo para você a essência e a atuação importante do Espírito Santo? A gente vai para o intervalo, a gente já volta e tem muito mais para você. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Estamos numa nova temporada. Sabe onde? Se você está ligando pela primeira vez, em Manaus. Durante este mês, você vai estar aqui com a gente no auditório da Igreja Adventista da Comunidade Ser, aqui em Manaus, um lugar excepcional, maravilhoso. Coloca na sua agenda, vale a pena vir aqui. E se você é de Manaus, procure aqui a Comunidade Ser, as comunidades adventistas aqui que a gente tem. Em todas essas comunidades, olha, nós temos escola bíblica, isso mesmo. Em cada comunidade adventista nós temos um setor aqui
que se dispõe a estudar a Bíblia com você nos materiais que nós produzimos na TV Novo Tempo, como o nosso guia de estudos Espírito Santo, Deus dos Bastidores, que é o guia desta temporada. Vamos aprofundar um pouquinho mais, vamos entender um pouquinho mais do processo de atuação do Espírito Santo na formação da Bíblia, do texto bíblico, atuando com o escritor bíblico. Vamos lá. Seguindo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Olha aqui, esse é um texto para a gente refletir. Os textos anteriores mostram que Deus agiu para que a palavra se formasse, para que a palavra estivesse. E Deus está agindo, Deus, o Espírito Santo, está agindo para que nós conhecemos o que foi dado por Deus gratuitamente. O plano da salvação, do texto anterior que nós lemos, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 19 e 20, nós vimos que o Senhor morreu por nós. Isso a gente tem, essa descrição desse plano, no texto bíblico. Para que a gente compreenda a descrição e aceite essa salvação, o Espírito Santo, como atuou, para que tivesse escrito, o Espírito Santo atua na nossa mente para que a gente compreenda. Verso 13, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas, diz Paulo, pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Se você analisar o contexto desse texto, e eu já falei para você um pouquinho aqui de regras importantes, passos importantes para a compreensão do texto bíblico, como, por exemplo, ler o texto, ler o seu contexto, ler outros textos, analisar qual é a figura de linguagem usada pelo autor bíblico. Quando você lê o contexto, Paulo está falando da sua pregação. E ele está dizendo, eu não estou ensinando o que os homens querem que seja ensinado. Eu estou ensinando aquilo que Deus quer. E Paulo está se referindo ao plano de salvação, ao texto bíblico, aquilo que ele ensinava. E essas ações espirituais, esses textos espirituais são compreendidos pela atuação do Espírito. Vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais. São João capítulo 14, versos 25 e 26. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Eu li ontem o texto do capítulo 14. E eu mencionei que há uma descrição de várias ações do Espírito Santo. Lembra bem, o Espírito Santo ajudou no processo de composição para o autor bíblico, para ele escrever. E agora, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Jesus está dizendo isso, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Estou falando para você nesse momento, que talvez deseja compreender mais do texto bíblico. Estou falando para você que talvez diga para mim assim, pastor, eu leio a Bíblia e não entendo. Lembra bem, o que nós temos aqui é uma ação clara do Espírito Santo na mente do autor bíblico para que viesse até nós. E o mesmo Espírito está à minha e à sua disposição para que a gente entenda. Tem algum tema da Bíblia que você não consegue entender? Peça o poder do Espírito Santo para te dar iluminação. Lembra o conceito de iluminação? A compreensão clara daquilo que Deus deseja revelar para nós. E o Espírito Santo atuará e você vai entender. Porque esse é o propósito de Deus.
que a gente entenda a sua vontade. Porque quando nós conhecemos a vontade nos liberta e nos transforma. Nós somos confrontados com uma realidade que talvez nós não tenhamos compreensão, que estamos equivocados. Mas o Espírito Santo nos dá o entendimento. É mais ou menos assim. Gilmar, o que você está fazendo não está certo. Você quer realmente ser feliz em mim? Essa é a vontade que eu tenho para você. E essa compreensão vem através do entendimento da palavra. Porque foi esse o objetivo desta revelação especial. Vamos lá, aprofundando Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Talvez esse seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Talvez aqui esteja uma das maiores necessidades que a gente tem de compreensão. Um texto simples. E no Salmo 119 nós temos várias descrições do poder transformador da palavra na vida do indivíduo. E aqui ele usa duas figuras de linguagem. Ela é uma lâmpada e ela é uma luz. Por quê? Porque este é Jesus. Ele é a lâmpada. Ele é a luz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quando nós vamos ao texto, e eu quero convidar você a ir ao Evangelho de João, o capítulo 3. Esse é um dos capítulos que quem vive no mundo religioso, mais lê. Lá, a partir do verso 16, talvez esteja o texto mais famoso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, e nem para que o mundo fosse salvo por ele. Quem não crê não é julgado. Quem nele crê, melhor, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E agora o verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. E eu quero falar para você nesse momento. Um dia, a palavra veio como luz e como lâmpada. Jesus veio como a palavra viva, de luz e lâmpada para a nossa vida. Um dia o Espírito Santo guiou o autor bíblico para que a descrição da história de Jesus fosse colocada diante de nós. Esse mesmo Espírito hoje quer nos conduzir nesse caminho de luz. Se eu estou falando para você que talvez esteja usando a linguagem bíblica nas trevas, precisando visualizar esperança, visualizar um novo caminho de vida. Estou falando para você que não vê esse caminho. Eu quero te convidar nesse momento a clamar pelo poder do Espírito. Eu quero convidar você nesse momento a ter uma Bíblia, a pegar a Bíblia, abrir a Bíblia. E quando você abrir, creia que daqui salta
um poder sobrenatural. Sabe por quê? Porque a formação do texto bíblico não foi natural. Foi o Espírito Santo. O Deus, o Espírito Santo que guiou. Por isso que a formação, a escrita foi sobrenatural. E o efeito sobre a minha vida e a sua vida também é sobrenatural. Creia nisso. E eu quero orar para que você receba isso, para que você entenda e abra seu coração nesse momento. Pai do céu, que cada um dos nossos telespectadores abra o coração para entenderem a palavra, que o Espírito Santo dê compreensão quando eles lerem, e assim que todos sejam transformados, em nome de Jesus.